Olá, aqui é o professor Nelson. Seja bem-vindo. Vamos resolver a questão 153 do Enem 2017, prova azul. Vamos combinar o seguinte: pause o vídeo e faça uma boa leitura dessa questão, procurando interpretar. Aqui fala sobre a manchete de um caminhão que entala em viaduto no centro. A gente volta a seguir. Percebemos que o enunciado começa, na verdade, o que interessa, a partir desta linha azul aqui. E aí diz que o desenho representa a vista traseira do empilhamento de canos. São 3 canos que aparecem aqui. Isso aqui representa na geometria 3 circunferências que são tangentes duas a duas. Então as duas circunferências aqui da direita, eles têm um ponto de tangência. As duas aqui de baixo também um ponto de tangência. E a pergunta, evidentemente, é importante. Qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metro para que esse caminhão pudesse passar com segurança sob seu vão? Vamos aumentar um pouco a figura e fazer isso. Temos a visão traseira do caminhão, que mostram aqui os 3 canos que representam, na verdade, 3 circunferências tangentes duas a duas. Nós temos aqui o ponto T1, que é um ponto de tangência. Quando você traça o raio ligando o ponto C, centro dessa circunferência, C de casa, e o ponto A, você vai ter o lado de um triângulo equilátero. Mesma coisa quando você pega esses ponto aqui de tangência que eu estou destacando, e você liga o centro C de casa ao centro B de bola, você vai ter outro lado aqui do triângulo equilátero, cujo valor do lado são 2 raios, 0,60 mais 0,60 dá 1,20. Então, nós temos aqui um triângulo equilátero ABC. O que mais que nós temos aqui nessa figura? Nós temos aqui o segmento DE, D de dado, E de elefante, que é conhecido, que é o raio da circunferência, já que o lado AB é paralelo à parte superior da carroceria. Outra medida conhecida é o segmento FC. F de faca, C de casa, que vale o raio da circunferência, 0,60. Outras informações que traz o problema. Ele fala aqui, ó, considere que o raio externo do cano da imagem seja 0,60. Isso está ilustrado. E que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 metros do solo. Então está aqui a parte superior da carroceria e aqui o solo. Essa distância é 1,30 segundo o enunciado. Está aqui então 1,30 metros, 1 metro e 30 centímetros. Outra informação que diz aqui o enunciado é que fala que a margem de segurança recomendada para que um veículo passe sob um viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja no mínimo 0,50 metros, 50 centímetros menor que a altura do vão do viaduto. Se a gente considerar que a altura do caminhão está aqui no ponto F, que é o ponto mais alto do caminhão, até o teto do veículo que está indicado aqui, nós temos que ter pelo menos meio metro. Então, no mínimo, meio metro, que é a chamada margem de segurança. Aqui está a altura do veículo e até o teto eu tenho que ter pelo menos meio metro. O que está faltando aqui? Para você ter a altura do vão do viaduto. Do solo até o teto do viaduto eu tenho 1,30, 0,60, eu tenho 0,60, 0,50, faltou justamente essa altura CD. O que é esta altura CD? Falta ela para calcular a altura mínima do viaduto. Qual a altura mínima do viaduto? Eu tenho que calcular este segmento CD, que eu vou chamar de altura. É só calcular a chamada altura do triângulo equilátero ABC. Para calcular a altura do triângulo equilátero ABC, eu recomendo fortemente a vocês que apliquem a fórmula direta, fórmula da altura H do triângulo equilátero de lado L, que é, na verdade, aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo que nós estamos vendo aqui, ó, triângulo retângulo
ACD. É um triângulo retângulo. Mas aplicamos a fórmula direta, não é necessário demonstrar. Nós vamos postar vídeos que demonstram que é só aplicar o Pitágoras, mas nas provas do Enem e demais vestibulares, você ganha muito tempo aplicando a fórmula direta, já que esta figura, o triângulo equilátero, é uma figura recorrente nos vestibulares, isto é, aparece muito em muitas questões. Substituindo aqui, o valor do lado, no nosso caso, é 1,20. Então, onde tem o L, eu vou colocar 1,20. Desta maneira, H igual a 1,20, que multiplica raiz quadrada de 3. 1,20 dividido por 2 dá 0,60. E o raiz de 3, o enunciado pede para considerar a aproximação 1,7 para a raiz de 3. Substituindo, eu tenho 1,20 por 2, 0,60, multiplicado por raiz de 3, que é 1,7. Fazendo esta conta com cuidado, você vai encontrar 1,02 metros, ou seja, 1 metro e 2 centímetros. Agora, para encontrar a altura mínima do viaduto, a distância que vai do solo até o teto do viaduto, eu tenho que somar todas essas medidas aqui, que vão aqui desde a parte inferior da carroceria, que é 1,30, até aqui o teto, essa margem de segurança 0,50. Então, eu vou ter que somar o 1,30 com mais o DE, que é essa medida aqui, com mais a altura do triângulo equilátero, que eu acabei de calcular, com mais FC e com mais 0,50. Somando, então, vai dar altura mínima 1,30, o valor do DE é igual a 0,60, está aqui. O valor da altura H, acabei de calcular, 1,02. O FC, quanto vale FC aqui? F de faca, C de casa, 0,60. Coloca aqui. E a margem de segurança, a distância aqui de pelo menos meio metro do ponto da altura máxima do caminhão até o teto é 0,50. Soma aqui. Fazendo esta soma dessas medidas com cuidado, você vai achar a altura mínima 4,02 metros. 4 metros e 2 centímetros. Sabendo que a resposta correta é essa, é só marcar a alternativa. Mas para ilustrar, no próximo slide, a gente vai ver uma outra maneira aplicando trigonometria para calcular a altura de um triângulo equilátero. Para calcular a altura H de um triângulo equilátero de lado L, eu também posso usar a trigonometria, porque num triângulo equilátero, a altura divide aqui o triângulo em dois triângulos retângulos. Vamos aplicar a trigonometria no triângulo retângulo ACD. E basta saber que o seno de um ângulo, pela trigonometria, é o valor do cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Saber também que, no caso, já que eu vou aplicar seno de 60, que o seno de 60 é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Com esses conhecimentos, eu vou aplicar seno de 60, é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto aqui? É o H. Então, eu escrevo aqui, seno de 60 graus é igual, numerador, cateto oposto H, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o lado que se opõe ao ângulo reto. Divide por 1,20. Como o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, eu posso igualar aqui na frente, vou igualar a raiz quadrada de 3 sobre 2. E vou trabalhar com esta igualdade, H dividido por 1,20 é igual ao valor do seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Aqui eu multiplico em cruz 1,20 por raiz de 3 e eu passo a ter esta igualdade. O valor da altura é 1,20 multiplicado por raiz de 3 divide por 2. Eu faço a divisão, a simplificação. 1,20 divide por 2 dá 0,60. Multiplica por raiz de 3 aproximadamente 1,7, eu chego à mesma resposta que o slide anterior. A altura de um triângulo equilátero, no caso ali, vale 1,02 metros. Vamos marcar a alternativa correta no próximo slide.
E a altura mínima do viaduto é 4,02 metros, alternativa D de dado. Se você gostou da resolução, dê um like, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima!